No ano, olha, gente, aqui novamente. Hoje, 4 de novembro, nesse dia chuvoso, nessa manhã chuvosa agradável, estamos aí mandando mais uma aula para vocês. Dessa vez sobre o governo Lula, que começou em 2002 e teve 2 mandatos. Bom, ele governou por 8 anos seguidos a presidência do Brasil. O Lula foi aquele presidente que pegou um país com uma moeda forte, né, que é o real, e tinha tudo para, digamos, elevar o país a uma condição de primeiríssimo aí no patamar de desenvolvido, mas infelizmente não deu, né? Mas no momento em que o Lula governava, o Brasil teve um crescimento muito acima da média, né? E inclusive ele teve mais de 80% de aprovação das pessoas, né? O primeiro mandato do Lula foi um mandato assim mais tranquilo para ele, porque ele lutou muito pela erradicação da pobreza, criando inclusive o Fome Zero, né, que é um plano de alimentação contínua, no qual o slogan seria todos têm direito a fazer 3 alimentações por dia. Parece mentira, mas tem gente que não faz no Brasil, né, infelizmente ainda. E o Lula tinha essa preocupação, né? Ele investiu muito em programas sociais e aprimorou outros que já existiam do governo anterior. Antes do Lula, quem governava o Brasil era o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, um dos responsáveis pela criação do Plano Real, né? Durante o primeiro mandato do Lula, que foi em 2002, o Lula já havia perdido 3 eleições para presidente da República. Então, perdeu uma para o Collor e 2 para o Fernando Henrique Cardoso. E o Lula agora assumiu em 2002 como o primeiro presidente operário do Brasil, né? Presidente operário, que o mundo todo ficou meio curioso para saber como seria o governo do Lula, né? Esse governo diferente, como é que ele ia proceder. Porém o Lula, ele não foi aquele cara de esquerda como o pessoal esperava que ele fosse. Muito pelo contrário, ele fez aliança com pessoas, com políticos tradicionais, né? Quer dizer, ele seguiu as trilhas, o caminho que os outros presidentes já haviam trilhado, né? Ele seguiu a mesma ideologia política, ou seja, a mesma cartilha chamada de neoliberalismo. Ele seguiu a mesma coisa, neoliberalismo. Foi visitar a Casa Branca, foi visitar o George Bush, assim que ele ganhou. Fez aliança com Sarney. Sarney, que nós sabemos, é aquele mesmo velhinho lá que antigamente que assumiu depois do regime militar. Ele era vice do Tancredo Neves. O Lula fez aliança com Sarney. O Lula trouxe políticos tradicionais para o seu governo ali, para a base aliada, porque ele precisava de apoio, né? Como é que o presidente governa um país? É assim, ele não manda como um rei manda não. Ele não tem poder absoluto. Ele precisa do Congresso, tá? Ele precisa do Congresso. Como é que ele faz isso? Como é que o Congresso vai ajudar um presidente a governar? Simples. Ele diz assim: eu quero, digamos assim, destinar uma verba de 50 mil reais para dividir com os alunos do 9º ano. 50 mil reais. Então, para cada aluno ele vai dividir aí com cerca de 9 a 10 alunos que tem no 9º ano. Só que aí ele não pode pegar esse dinheiro e entregar para os meninos, não. Primeiro ele tem que ir no Congresso e dizer: deputados, eu posso fazer isso? Aí os deputados se reúnem, votam. Aí diz assim: pode, né? Só que depois tem que ir lá no Senado e perguntar aos senadores, posso dividir 50 mil reais com os meninos do 9º ano? Aí o pessoal do Senado se reúne ali, aí diz: não, pode não. Então aí não pode fazer mais nada, ele não pode fazer nada sozinho não, viu? Do mesmo jeito é o Senado. Se o Senado disser assim: a gente quer criar uma nova lei, a lei que diz assim: vamos entregar para o professor de história 30 mil reais todo mês.
sacão em base de ouro, enfim, seja como seja, seja como for. O Senado pode fazer isso? Não, porque o Senado tem que votar. O Senado, logicamente, lançou a proposta, ele vai dizer que sim. Aí manda lá para os deputados, para a Câmara dos Deputados. Aí os deputados votam sim. Aí manda lá para o presidente. Aí o presidente vai dizer assim: ah, bicho bonito, eu precisei de vocês naquele dia para mandar dinheiro para o menino do 9º ano, vocês não deixaram. E agora vocês precisam de mim para mandar dinheiro para o professor de história? Sim, eu voto sim. Ou seja, ele assinou, todo mundo ficou tranquilo. E é desse jeito que o presidente governa, ele não governa sozinho. Viu? Ele sempre precisa dos deputados e dos senadores para aprovar as medidas e as leis. Certo? Essa parte aí é tranquila, não tem nenhuma dificuldade não. Só que teve um probleminha. O pessoal começou a acusar o Lula e o partido do PT de tentarem comprar os deputados e os senadores para que fossem aprovadas as leis, viu? Aprovadas as medidas. Aí quem foi que fez essa acusação? O pessoal da oposição, dos outros partidos, dizendo assim, eita, o Lula está comprando votos aqui dos deputados, o Lula está comprando voto do Senado para aprovar suas leis, suas medidas, viu? Então, quem está fazendo isso? Só o Lula? Não, o Lula e o PT também, os líderes do PT. Por que eles estão fazendo isso? Para que as suas leis sejam aprovadas. Então, como é que está acontecendo? Por meio de um mensalão. Por meio de um mensalão. Essa foi a acusação de corrupção do partido petista, né? O Lula disse assim: eu não sei de nada, eu não vi isso aí, eu não faço esse tipo de coisa, estão acusando aí de forma injusta. Palavras do presidente, ele dizia que não sabia de nada mesmo, né? Ele dizia isso, ninguém sabe também se ele sabia não. O fato é que, já que estava tendo uma acusação, o Supremo Tribunal Federal, que faz parte do poder judiciário do Brasil, viu gente? O que é que o judiciário faz? Ele fiscaliza para ver se aquela lei está sendo cumprida. Então o poder judiciário do Brasil acabou investigando esse negócio de mensalão. O que é isso? Os deputados recebiam, alguns, não todos também, né? Alguns deputados recebiam por mês uma certa quantiazinha aí, pequenininha, de 200 milhões, né? Por aí, por essas bandas aí, né? Para quê? Para quando o presidente precisasse deles, eles votarem sim. Sim, presidente, pode dizer o que você quer aí. Pode lançar uma lei nova aí para dar 30 milhões, 40 milhões para os professores de história, tudo do Brasil. Pode dizer que a gente assina aqui, que a gente coloca sim, né? Então, esse mensalão funcionava desse jeito. O presidente pagava uma quantia aos deputados, os deputados sempre votavam sim. Então o Poder Judiciário resolveu investigar, e quando ele estava na metade da investigação, muitos deputados, digamos, abdicaram, né? Desistiram de ser deputados para não serem caçados, viu? Inclusive muitos líderes do PT, de confiança de Lula, também foram punidos, tá? O nosso livro aí fala de um rapazinho chamado José Disseu, um dos líderes, um dos homens de confiança do Partido dos Trabalhadores, o PT, um dos grandes fundadores também, né? Uma vergonha para o partido, porque o José Disseu, ele era considerado assim um herói dentro do movimento de esquerda do Brasil, que tanto lutou contra os militares e hoje estava envolvido num esquema de corrupção chamado de mensalão. Se eu colocar na atividade, pessoal, o que foi o mensalão do governo Lula? Vocês coloquem, foi um plano do partido, assim, ó, não vamos colocar dizendo que foi verdade totalmente, porque nem todo deputado estava envolvido. Vocês colocam, foi um plano investigado pelo Poder Judiciário, que desconfiava que alguns deputados estavam recebendo propina, dinheiro ilegal. A gente chama isso também, sabe de quê? De Caixa 2. Caixa 2 é quando entra dinheiro ilegal lá no Congresso
e os cabas ficam para eles, os cabas são sabidos, né? Isso é caixa 2. E foi assim uma acusação muito grave, foi um escândalo no Brasil. Muitos investidores de outros países, como por exemplo, lá dos tigres asiáticos, ficaram até sem querer mais fazer negócio com o Brasil. Como assim? Eles eram grandes vendedores para o Brasil, eles exportavam muito. Uma chuva danada hoje, né? Não sei se vocês estão ouvindo bem. Mas os tigres asiáticos, quem é Coreia do Sul, é Singapura, os países lá organizados, né? O Japão também estava envolvido. Eles mandavam produtos para o Brasil, vendiam para os brasileiros. Ficaram um pouco de receio de vender novamente. Isso já começou a criar um climão aqui entre o Brasil e tigres asiáticos e até outros países mesmo, investidores internacionais, que estavam com medo de investir no Brasil. Certo? O fato é que durante o primeiro governo do Lula, apesar dessa acusação toda de corrupção, houve um controle da inflação. Eita, infração é ótimo, infração é crime. Olha só, houve um controle da inflação, houve uma queda de desemprego e cresceu as exportações. Isso quer dizer o seguinte, misturando política com a economia, isso aqui quer dizer balança comercial favorável, tá bom? Balança comercial favorável a quem? Ao Brasil, ao terra tupiniquim. Então, nosso país cresceu. Ele de certo modo, tirando os escândalos, o Brasil cresceu. Nesse momento aí do primeiro governo Lula. Ele veio começar a cair um pouquinho já no segundo mandato do Lula, né? Onde houve aí, digamos assim, uma crise mundial no ano de 2008. Teve uma crise mundial. Essa crise foi uma sacanagem grande que as bolsas de valores fizeram. As bolsas de valores tinha empresa quebrada lá dentro, dizendo que estava tudo bem, vendendo ações, só que a empresa estava quebrada. Aconteceu isso em Hong Kong, na China, né? E aconteceu também em outros países asiáticos e também nos Estados Unidos. Viu? Então, quando a empresa está quebrada, o pessoal descobre que ela está quebrada, o povo faz? Sai vendendo as ações dela todas de uma vez. E isso gerou um baque muito grande, porque não pode sair vendendo ação tudo de uma vez, porque as bolsas de valores acabam quebrando, né? Isso aqui chama-se especulação, né? Quando alguém diz assim, não, a empresa tá boa, cara, pode comprar ação sossegado, aí é só o fuxico do povo. Só que essa crise mundial de 2008, ela acaba afetando todos os países do mundo. E o Brasil, como tinha uma reserva muito grande de dólares e também de real, né? O Brasil até acaba não sofrendo tantos os efeitos dessa crise, né? Mas com o tempo, a economia do Brasil vai começar a sofrer uma consequência muito grave. O real começa a perder o seu valor. Meu chapa, quando a moeda começa a perder o valor, o bicho pega, né? Aí começou, R$1 valia a mesma coisa de $1 no FHC. Quando a fé já precisava de 1,50 para comprar $1. Depois começava de R$2 para comprar $1. Aí agora, preciso de R$3 para comprar uma notinha de dólar. Quer dizer, o real estava perdendo o valor e o dólar estava subindo cada vez mais. Preciso de R$4 para comprar $1. Mamãe, como é que eu vou para Disneylândia se o dólar está a R$4? Eu preciso juntar cada vez mais moeda nacional para trocar por dólar. E onde é que eu vou achar tanta moeda nacional se ela está perdendo o valor? Tá entendendo? É desse jeito que funciona a economia dentro de um país. A moeda não pode perder tanto valor assim. Se ela perder tanto valor, vai ser bom para quem mora lá no exterior, em outros países. Para nós aqui o bicho vai pegar, fica ruim. Porque tudo que o pessoal compra importado, ele é vendido em dólar, não é vendido em real. Então o pessoal tem que juntar muitos reais para comprar as coisas em dólar. E no governo Lula, no primeiro mandato de 4 anos, não, tudo bem, tá sossegado, teve um crescimento. Mas no segundo mandato em diante começou a
uma certa crisezinha, uma certa crise incontrolável aí, tá bom? Mas enfim, o Lula também criou no seu segundo mandato, vamos contar, 2002, 2003, 2004, 2005, né? Aí, não, 2004 teve eleição de novo, 2002, 2003, 2004, 2005 ele ia assumir novamente, né, e tal, e até 2008. E dessa maneira, ele acaba, digamos, perdendo muitos investimentos, né? Muitos investidores internacionais por conta desse escândalo de corrupção. Mas o Lula ainda criou o PAC, que é um programa de aceleração de crescimento, e o Lula também ajudou muita gente que morava no campo, tá? Que os outros governos não conseguiam fazer, diga-se de passagem. O Lula não é perfeito, não foi bom também não. Deixou o real quebrar, cara, pelo amor de Deus. O cara que deixou uma moeda forte, que estava igual o dólar, quebrar, é uma coisa muito, né? Então o Lula acabou apoiando muito o homem do campo, né? Criando programas para incentivar a colheita, o plantio, tudo isso daí o PT fez, o que muitos governos não conseguiram fazer. Isso aí a gente tira o chapéu para ele, né? Mas teve muita corrupção que não foi comprovado. O pessoal acabou encontrando depois muitos petistas envolvidos em esquemas criminosos de corrupção. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o final do governo Lula e sobre o governo da Dilma Rousseff, tá bom? Fiquem em casa, não tem nem como sair hoje, né? Fiquem na paz, se cuidem. Tchau, gente. Abraço.